Olá, meus amados e queridos irmãos, graça e paz a todos vocês. Eu quero aqui dar um aviso para todo o povo de Deus, para todos aqueles que amam a Deus e que gostam de frequentar os cultos, de ir nos templos adorar a Deus, porque está surgindo um grupo de pessoas e essas pessoas elas estão pregando, falando, avisando que não é para você frequentar templos religiosos, e eles alegam que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens e que você é o templo, que você é a igreja, então não precisa você frequentar templos religiosos. Na verdade, essas pessoas, elas não querem ser submissas, elas não querem obedecer, elas não querem estar debaixo de ordens, e nós sabemos que a palavra de Deus, ela diz que nós devemos obedecer os nossos pastores. Se você não congrega em igreja nenhuma, se você não vai em templos, quem é o seu pastor? A quem você deve obediência? Porque quando lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7, a palavra de Deus diz: obedecei os vossos pastores. Então, porque eles hão de dar conta das vossas almas, porque eles cuidam de vós. Então, você deve sim ir aos templos, frequentar os cultos e não cair nesse laço de Satanás, e não cair nesse laço do diabo. Porque eu poderia começar falando aqui desde o Antigo Testamento, lá do templo de Salomão, quando ele edificou aquele templo, e Deus ali então apareceu para Salomão e falou com ele que se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, nesse templo eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e os meus ouvidos estarão atentos às orações deste lugar. Então, quando Salomão edificou aquele templo, Deus prometeu a Salomão que quando o povo pecasse, quando o povo desobedecesse às suas leis e se arrependesse e fosse naquele templo clamar pela misericórdia, então Deus iria ouvir a oração feita naquele lugar. E muitas pessoas pegam versículos isolados da Bíblia, dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, e que você é o templo, que você é a igreja. É claro que nós somos o templo, é claro que nós somos a igreja, mas como Paulo disse que muitos eles falsificam a palavra de Deus, muitos distorcem a palavra de Deus e usam esses versículos para poder te enganar, para poder assim, vamos dizer assim, para você ficar sem frequentar as igrejas, e com isso você não vai tomar santa ceia, você não vai ter pastor, você não vai, enfim, você vai ficar totalmente desligado de Deus. Então, e nós podemos também falar sobre, se a gente entrar ali no livro nos evangelhos, por exemplo, quando o próprio Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. É claro que ele estava se referindo ao templo, aonde o povo se reunia para cultuar a Deus. Então Jesus ali vendo ali os cambistas, as pessoas fazendo do templo casa de negócio, então Jesus ali pegou o chicote e ele começou a dar chicotadas para todo lado, derrubar as mesas dos cambistas, e disse: a minha casa será chamada casa de oração. Então o templo, meu irmão, é casa de oração, é a casa de Deus. Nós vemos também em outras partes da Bíblia, por exemplo, aquela viúva, a oferta da viúva pobre, que Jesus viu o povo ali no templo dando suas ofertas, e o povo sempre frequentou os templos,
Então nós vemos também lá o paralítico lá na Porta Formosa. A Bíblia diz que ele estava ali na porta do templo chamada Formosa, e ali Pedro e João chegavam, e Pedro disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Pegou na mão do paralítico, ele levantou e entrou para dentro do templo, louvando e glorificando a Deus. E nós vemos também lá no livro de Atos dos Apóstolos vários lugares, várias passagens, várias referências aonde fala sobre o templo, sobre a igreja, aonde o povo de Deus se reúne. Então cuidado com essas pessoas que estão aí na internet. Agora eles estão criando agora a igreja Cristo em Casa. A igreja Cristo em Casa é para você não congregar em igreja nenhuma, é para você não ter que dar satisfação a ninguém, ali você não tem Santa Ceia, ali você não tem nada, você não tem satisfação a dar a ninguém, e eles dizem que você não precisa frequentar esses templos. Então, na verdade, essas pessoas, eles não querem ajudar a obra de Deus, eles não querem dar o dízimo, eles não querem dar ofertas. E quando você vê essas pessoas falando essas coisas, você pode saber que ele está se correndo para não dar o seu dízimo, para não dar suas ofertas, e eles ali também não têm Santa Ceia. Enfim, não existe esse negócio de Cristo em casa. É claro que Cristo está na casa de todo mundo, mas leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Cuidado com esses falsos profetas, cuidado com esses enganadores, esses lobos devoradores que estão aí devorando a vida espiritual das pessoas com falsos ensinamentos, com falsas doutrinas, com falsos discursos. Então, meu irmão, minha irmã, procure a igreja aí onde você mora, procure congregar, procure ser obediente ao seu pastor, desde que ele te ensine a verdade. Obedecei os vossos pastores, está lá no livro de Hebreus capítulo 13, versículo 7, e tem outro lugar também em Hebreus que fala para você que ele mesmo deu uns para pastores, outros para doutores, outros para evangelistas, querendo o aperfeiçoamento do ministério. Então, se você não tem igreja, se você não congrega em lugar nenhum, então você não tem pastor, você não é ovelha. E cuidado, meus irmãos, porque esses falsos profetas, eles distorcem a palavra de Deus. Se você não tiver um conhecimento da Bíblia, se você não lê a Bíblia, esses falsos profetas, eles te enganam com muita facilidade. Jesus falou que surgirão falsos cristos, falsos profetas, e enganarão a muitos. Então você tem que ler a Bíblia, examinar a Bíblia, para você não ser enganado por esses falsos profetas, por essas falsas doutrinas que têm aparecido nos últimos dias. Então procure aí onde você mora a igreja pentecostal Deus e Amor, frequente os cultos, vai à igreja, ore, busque a Deus, porque com toda certeza Deus, ele tem coisas grandes e maravilhosas para poder fazer na sua vida. Deus, ele tem bênçãos, ele quer te encher de poder, de graça, de unção. Então você toma muito cuidado com essas pessoas. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.